Certo, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco das questões que eu deixei para vocês lá. A gente está na parte final aí do conteúdo. De modo geral, acho que eu falei quase todos os métodos aí, essa parte de solução de sistemas, de equações algébricas. E hoje eu peguei para falar um pouco das questões, se ficou alguma dúvida aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Alguém tem uma pergunta, algo assim, antes de iniciar? Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Tá. Então, bora lá. A primeira questão é pedir a pausa mais da apresentação. Eu vou colocar aqui os dados, aí depois vocês acompanham com o PDF de vocês. Tinha uma função, e dava uma função que era f de x ao quadrado, mais logaritmo natural de x, essa aqui é a nossa função. Além disso, ele dava um intervalo lá, que supostamente existia uma raiz, de fato existia aí, então esse intervalo era do 0,5 até 1. E também, nesse caso do método da abscissão, a gente tem como determinar o número de interações, aproximadamente, né, que a gente vai precisar para chegar numa certa tolerância, né, em relação à solução da questão aí. Nesse caso aqui, para calcular esse interações, ele pediu uma tolerância, chamar de Ezinho aqui, menor que 0,01, certo? A relação aí da diferença entre a solução, né, que é fornecida, o valor, e também de fato, o zero, né, que vai dar zero da função, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou passar para vocês como calcular. Então, para calcular primeiro esse número de interações, a gente vai usar aquela formulação, né, que envolve aquela expressão que aproxima esse valor. Aqui eu vou considerar que vai ser igual, mas lá na formulação é maior ou igual. Então, o meu K aqui, que é o número de interações, vai ser maior ou igual do que o logaritmo, né? Nesse caso aqui, aí seria o valor final do intervalo, que é 1, menos o inicial, 0,5, menos o logaritmo do valor da tolerância, aí, que é 0,1. E essa expressão aqui, né, vai ser dividida pelo logaritmo 2, devido, quando a gente vai resolver a equação exponencial lá, chega nessa formação aqui do logaritmo. Então, daqui dá 5,6, né, a gente vai arredondar para cima, então esse cara aqui, o K, tem que ser igual a 6, né, sendo que o K é maior ou igual a 5,6, então meu K aqui será 6, número de interações para resolver isso aí. Então, a gente vai apenas iniciar aqui, como é que vai ser o processo. Aí fica que quem está fazendo, geralmente, quem tem mais familiaridade com o Excel já faz direto, que pode fazer manualmente também, aí fazer conta por conta, ou utilizar um dos programas que eu sempre estou utilizando aqui, no caso aí é o Octavio, ou o Silab, ou o MATLAB. Então, a gente vai estar utilizando isso aqui. Eu vou fazer algumas interações iniciais, certo? E depois vocês continuam e verificam a questão aí da número de interações. Então, basicamente, o método da abscissão, a gente dividir o intervalo, né? No meio. E assim vai aproximando da função, garantindo que nos extremos vai dar sempre negativo, certo? Nesse caso aqui, já vou garantir, né, que o intervalo nos extremos vai ter sinal contrário. Então, vou começar a calcular aqui os valores. Aí também, quando se for montar, fica a critério também da pessoa que está resolvendo, se ela faz de modo um por um, ou depois ela faz todo digamos, um vetor de solução, aí depois vai atribuindo valores para esses caras aí. Aqui eu vou chamar de xk,
né? Então, esses valores estão bem aqui, será igual a 1, certo? Então, aqui terá meu x1. Esse cara aqui eu vou calcular ele a partir dos valores dados aqui. Só acontece o seguinte, ó, eu já tenho dois iniciais, né? Que de fato não é a solução aí, que é o 0,5 e o 0 e o 1. Posso chamar esse meu x1 de 0,5, certo? E o x2 eu vou também chamar ele de 1. São dois valores iniciais, certo? A partir deles eu vou começar a refinar o intervalo aí. Então eu vou ter um x3 e vai ser a metade desse cara aí. Então ele vai ser o x2 mais o x1 dividido para 2. Vou adicionar mais aqui. Aqui. Pronto. Calculou lá a metade do intervalo. Então, de x3 já posso calcular o valor, né? Se você quiser, você define a função ou simplesmente calcula esse valor que eu achei agora, esse x3, como se fosse o valor dado, né? Que era x quadrado mais logaritmo do valor lá. No meu caso aqui, eu vou calcular direto, então ficaria o x3 ao quadrado, e será mais logaritmo, né? O x3, essa expressão, é isso aí, desse valor aqui, ó, 0,27. Esse cara aqui, teoricamente, é o valor da função no intervalo, certo? No caso aí, perto do zero. Não está longe, porque a gente viu lá que a nossa tolerância é 0,01, e para nossas contas, né, que é simplesmente dividir o intervalo, a gente viu que vai precisar no mínimo aí 6 interações para chegar nessa tolerância. Então, fazer mais uma aqui. Eu percebo o seguinte, eu tenho alguns valores, o meu x está aqui, né? x1, x2, o x3 ali já é metade do x1 com x2. A cada intervalo tem que avaliar, né, os extremos aí, quem é que vai estar positivo ou negativo. Aí também fica a critério que está fazendo. Para ficar mais fácil, eu vou definir a função. A função é y f de x, que será x ao quadrado, vou definir essa forma aqui, mais logaritmo. O meu logaritmo é natural, é o próprio log aqui no meu programa. Então, x encerra a função. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Vou só passar os valores. Então, f de x1 aqui. Deixa eu ver se eu passar f de x, já vai direto. Calculou direto para mim. Então, pronto. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui os valores que eu calculei, isso aqui são os valores da função nos pontos dados, no 0,5, no 1 e no... deixa eu ver de calculou. Calculou. E no 0,75. Como eu tenho que sempre atender a questão lá do intervalo, né? Onde está um positivo e negativo, eu vou pegar ali os dois. No caso, eu vou pegar o x1 e o x3 agora, certo? Então, só voltando aqui para o x, ó. Vou pegar esse dois cara aqui, ó, o x1, que é 0,5, e um x3, que é 0,75. Então, eu vou ter agora um x4, vai ser metade, né, do intervalo, que vai ser definido por quem? O meu x1 mais o meu x3. Pronto, me deu mais um x lá. Esse meu x4 aqui, né, já é o novo valor. Eu vou pegar agora, calcular o valor da função, né, fazer assim direto. Então, ele me dá aqui os quatro valores, né? A função no x1, que é 0,5, a função no 1, que vai dar 1, a função em 0,75, que vai dar 0,27, e a função em 0,62, que vai dar esse menos 0,7. Ou seja, você vai continuar o processo até chegar no valor estimado aí. Eu fiz aí até agora, foram deixa eu ver, x1, x2, foi duas interações, na verdade, né?
que o x1 e o x2 já estava aqui, eu defini, né, como fosse 2 pontinhos lá do intervalo, eu calculei o x3 e calculei o x4. Então, eu fiz 2 interações. Falta fazer mais 4. Então, essa era a minha dica da primeira questão aí. Por outro lado, também, isso é uma forma de você fazer e até chegar na solução. Agora você vai fazer o seguinte, você pode pegar, como eu falei, tentar otimizar isso, usar uma planilha. Na última aula eu mostrei como fazer com uma planilha também, lá no Excel, para ver, né? É bom que o valor fica todo logo tabelado lá, coluna a coluna. Você consegue observar os valores aí, certo? Beleza, essa aqui foi a questão 1. Para falar um pouco da questão 2. A questão 2 é o método da posição falsa, né? Que é aquele método em que ele é basicamente ele é baseado, né, no método da abscissão, porém ele na verdade faz tipo uma otimização, ele melhora um pouco. Por quê? Muitas vezes o intervalo ele não está simétrico. Existe um lado que está tendendo mais que o outro para resolver a questão aí para encontrar o zero da função, certo? Então, bora lá. Na questão 2, aqui, questão 2, vai ter o seguinte, a gente vai ter uma função, a minha função aqui, para definir logo ela, function y, eu vou fazer também f, né, automaticamente aqui meu programa, ele vai alterar, ele já vai mostrar, já vai alterar a função f que eu defini lá em cima, vai ser outra já. Então, meu y aqui, ele vai ser cosseno de x, assim, a segunda função, menos x, certo? E aqui eu vou encerrar a função. Pronto. Tá criada uma função aí para salvar já no programa. O próximo passo agora é começar o processo, né? E o critério de parada nessa segunda questão também é uma tolerância. A tolerância que ele dá, né? E no caso chamado da mediazinha aqui, é um valor que é 0,01. Ou seja, você vai calcular aí os valores, né? As interações, ver os valores na função e ver quando chegar próximo do zero, a uma distância de 0,01, né? Que é a tolerância, então aí vai ser o critério de parada aí, certo? Então, bora lá. Então, eu vou criar aqui os valores. Se você quiser também fazer do mesmo que eu criei lá, né? Que é dar um intervalo. No caso aqui, o intervalo que vai dar é 0,6 e 0,8. Um intervalo meio pequeno. Aparentemente, quanto menor o intervalo, né? Significa que mais rápido eu vou conseguir encontrar o zero próximo do valor devido aí a tolerância, né? Que não é tão pequena, o intervalo também não é tão grande, certo? Então, aqui, só agora aplicar a questão. Para calcular, só relembrar aqui esse método da posição, eu vou definir aqui como xk, pode ser xk, colocar xm, né? Que é o x médio aí, de certa forma. E vai ser quem? E vai ser o ponto A, né? Que é o início do intervalo, vezes aqui o módulo de f no ponto B, né, que é o fim do intervalo, mais B vezes o módulo de F no ponto A, são os pesos aí, né, que estão aparecendo. Essa expressão aqui ele será dividido ainda pelo módulo de F no ponto A, no ponto B, mais o módulo de F no ponto A, certo? Ou seja, a diferença lá do método de seção é que aparece o valor da função aqui em módulo, né? F de A, F de B, tanto no numerador como no denominador, por justamente essa questão, né? O que está mais próximo de zero, percebe o seguinte, ele vai puxar para zero, né, o valor. Por exemplo, se o f de b estiver mais próximo de zero, ele vai puxar o a para mais próximo de zero e vai tender mais para b o valor maior.
Se o zero vai estar mais próximo de A, ele vai puxar toda a expressão aqui que está multiplicando para zero, né? Se um número tende a zero, o produto dele com outro número também vai tender a zero. Então, é como se fosse realmente os pesos no método da abscissão, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Vou partir desse valor inicial e começar a calcular esses pontos médios aí. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu falei anteriormente, vou criar um vetorzinho, cada entrada do vetor, cada componente, vai ser um valor aí do meu intervalo, certo? Ali, eu vou ter o seguinte, o meu x1 agora vai ser o início do intervalo, ele é 0,6, aqui. Depois, o meu x2, apareceu outros valores ali é porque da questão anterior, tá? Quando eu fizer agora essa mudança, automaticamente ele vai alterar para mim os valores. Então, aqui o 0,6 que eu defini agora, os demais aqui não interessa para mim. Quando eu trocar o nome deles, automaticamente ele vai alterar também. Então, aqui o meu x2 é o meu extremo lá, 0,6, 0,8, né? Já alterou aqui, ó. Então, esse outro que aparece aqui, aparece só por questão da memória do programa, mas eu vou, não me interessa. A partir de agora, eu vou calcular eles, os novos aí. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter agora um x3, né? Quem vai ser meu x3? É a minha expressão aqui, ó. Vai ser o meu x1 vezes o ABS aqui, que é como está definido, o módulo de f em x2, certo? Só organizar aqui, para ficar melhor para entender. Mas aqui vai entrar o meu x2 vezes ABS, né, que é o valor absoluto aí, de f aplicado em x1. E essa expressão aqui toda será dividida pela soma ABS de f em x2 mais ABS de f de x1. Calculou lá o meu x3, né? Que é esse cara bem aqui, ó, 0,7371. Ok? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a tolerância dele em relação ao valor do zero, né? Lá está 0,01, então vou fazer f em x3 aqui, só para ver o valor dele na função. Ele dá 0,003, certo? Então aqui a gente vai pegar, é aqui como se fosse um 10 a menos 3, né? Acho que aqui já bate, deixa eu ver, 0,03. Esse aqui já tá, atende o critério lá. Talvez o meu critério lá também seja a questão aqui do zero. Deixa eu fazer mais um, só para garantir, então, aqui. Então, é o seguinte agora, né? Eu tenho que ver. Deixa eu ver aqui, o meu x tá assim, ó. Esse aqui fica meu x1, meu x2, calculei esse x3 aqui. Esse x4 não tem, vou até zerar ele aqui, para não confundir. x4 igual a zero. Aqui. Primeiro valor do intervalo, o fim do intervalo inicial, aqui eu calculei primeiro. Aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou só calcular a f na função para ver os valores que estão aqui. Então, aqui, né? Esse aqui é o valor da função, aqui é negativo, aqui é o valor que eu calculei. Esse 1 aqui desconsidera por enquanto. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o x2, que era lá o valor em 0,8, aqui, ó. Ele gerou esse cara bem aqui, negativo. E calculei depois, né? O 0,73 na função dá esse 3,25 vezes 10 a menos 3, né? Certo?
para levar em consideração aí a questão da tolerância, eu vou pegar agora e calcular mais um em relação ao valor do x, não ao valor da função do x, né? Então, eu vou pegar aqui, então vou ter um x, aqui, vou ter um x4, cada vai ser a média do x3 com x2, então tranquilo aí, né? Então, x4 será x2, x3, que é x3, que é x2, aqui é x3, e aqui é x2. Pronto, calculo mais um, limpar minha tela, só ver aqui, ó. Agora sim, eu peguei, calculei aqui esse quarto valor, que é basicamente uma segunda interação, porque os dois primeiros foram dados devido aí a o intervalo, né? Foi uma forma que eu tô fazendo. Aí quem está fazendo por planilha ou algo assim, vai estar um pouco diferente, né? Lá, porque não vai estar, você vai pegar os primeiros dois valores e falar que está no intervalo. Você vai apenas colocar aí no início e no final. Aqui é como se fosse o x1 para mim, o x2, depois x3, eu calculei o x4, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor da função, aqui f em x4. Aí eu vou fazer f em x direto. Com certeza vai me dar um valor menor que muito próximo de zero agora. Aqui, ó. Deu 4,25 vezes 10 a menos 5, certo? Aí o que acontece? Aqui no exercício agora eu fiquei até em dúvida, porque não pede a questão em que sentido vai ser a tolerância, certo? Mas isso eu vou estar definindo para vocês, caso eu estar cobrando um trabalho desse tópico. Ou seja, se for questão de tolerância, o meu epsilon aqui, né, que eu defini lá em cima, 0,01. Aí, no PDF, inclusive, eu deixo para vocês, existem várias formas de a gente considerar essa tolerância, tirando o método da bisseção, porque a método da bisseção realmente vai calcular a distância, né, entre os dois valores, certo? O que a gente pode ver aqui é o mesmo sentido, né, a distância entre dois valores calculados a partir dos anteriores. Então, vou fazer o seguinte aqui, vou pegar os dois últimos, vou calcular a tolerância aqui, que vai ser uma distância, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de tow, só ABS, o módulo aqui do x4 menos o x3. Esse cara bem aqui, ó. É um valor considerado bem pequeno, né? Então, na ordem 10 a menos 3. Ele atende, inclusive, a já também a tolerância, né? Está na ordem aqui 10 a menos 2. Para fazer mais um aqui, seria uma tolerância entre o x3 e o x2, só para ver o que está acontecendo. Exatamente, ó. Perceba que entre o x3 e o x2, a diferença entre eles, a distância, né, é 0,06. Em relação à tolerância, está grande, né? Quer dizer, tá maior, não está grande, não é um valor tão grande. Mas ele está maior que 0,01. Então, de fato, eu não ia parar aqui, eu ia parar nessa segunda interação, né? Que eu calculei o x4, porque o valor que eu achei aqui, esse aqui está na ordem de 10 a menos 3, já atende a minha tolerância, né? Ele pede que a gente calcule isso numa forma de tal que a distância entre os valores achados aí tem uma tolerância menor ou igual a 0,01, certo? Inclusive, também fiquei atento agora, caso vir no trabalho de vocês, eu vou deixar bem detalhado qual tipo de critérios que vão utilizar para calcular essa tolerância aí. Tipo, não simplesmente fica aleatório, né? Porque a gente viu, só pela questão da função no ponto, não, na primeira interação já vai, né? Porque o valor aqui está bem próximo de zero, né? Aqui, ó, está na ordem 10 a menos 3, então, de fato, aqui já atendeu a minha tolerância. Mas, agora, em relação à distância entre valores encontrados, de fato, é aqui na minha segunda iteração, que no caso é a minha quarta variável, meu quarto elemento, minha quarta elemento do conjunto, eu consigo encontrar a tolerância, né, que faz a diferença entre os dois.
certo? Então, essa aí é a questão de número 2. Ou seja, basicamente você vai utilizar o método da falsa posição, que a gente definiu aqui em cima. Só lembrar que está aqui, ó. Basicamente é um método da abstração, tem que atender aquele critério lá dos extremos ser de valores opostos, né, para poder dar certo. A diferença é que entre esses valores, né, na função, aí nos pontos, pelo fato que eu falei, aquele valor mais próximo de zero vai puxar toda a expressão para zero, enquanto que o outro vai ficar, né, se for mais longe de zero. Então, existe um ponderamento, né, existe essa média ponderada aí, beleza? Essa aqui é a minha segunda questão. Aqui. Beleza. A terceira questão é o método de Newton, né? O método de Newton, ele é interessante. Não sei se a aula que eu gravei já está lá com vocês. Acho que está, né? Falando sobre o método de Newton. Deixa eu só limpar aqui. O método. O método de Newton usa derivada, por isso está. Na verdade, o método de Newton, ele vem da definição da própria derivada, né? Então, quando a gente pega a expressão derivada, a gente sabe que no limite vai tender a um ponto só, né? Que é o valor ali da inclinação daquela reta naquele ponto. Caso não é no limite, ele vai ter uma reta que não é uma reta tangente, mas é uma reta secante. Significa que tem dois pontos ali que estão próximos, né? Dependendo do intervalo. Então, geralmente, quando eu quero fazer tender, né, a um valor, se eu refinar cada vez mais esse processo aí da derivada, refinando o valor, né, próximo de zero, eu consigo que esse valor se aproxime, né? Aí, de fato, vai chegar numa solução de uma equação aí. Próximo, no caso, seria o valor daquele ponto lá perto da derivada, certo? Nesse caso aqui, o método... Posso até colocar aqui a questão 3. Antes disso, eu vou colocar aqui a 3. E daqui a função é x ao quadrado, minha f x ao quadrado mais menos 2. Certo? Ele pode definir como uma função, assim, ou como uma equação também. Ou pode aparecer assim, x ao quadrado menos 2 igual a zero. Né? É uma equação isso aqui. Pode ser duas formas de aparecer, caso a gente for fazer o trabalhinho. Esse cara aqui também é a forma de aparecer. Visto que a gente quer encontrar ou a solução da equação ou o zero da função. É a mesma coisa, só muda a interpretação. Deixa eu ver o que mais acreditar aqui. Ele tem que dar um valor inicial, né, para esse cara, ou uma tolerância. Nesse caso aqui, ele deu uma tolerância, certo? Mas não deu o valor inicial. Deixa eu olhar aqui no PDF. Usando o método de Newton, x ao quadrado. Porque acontece o seguinte, como é que é o método de Newton, né? Para cada x que eu vou calcular novo, vai ser meu x anterior menos, aqui vai estar uma expressão, que é a função nesse x anterior dividido para a derivada da função nesse x. Aqui eu vou só deixar em índice, seria aqui um i mais 1, ou k mais 1. Vou deixar k mais 1, já está falando de k. Aqui seria um xk, né, que é o anterior. Aqui também seria um xk. Aqui também seria um xk. O que acontece? Para chegar a aproximar o valor, sempre eu preciso do valor anterior, né? Perceba que desse lado aqui da equação, aparece um xk mais 1, que é o novo valor, e do outro lado da equação aparece esse cara aqui, que só envolve a função e esse xk, né? E esse xk em relação ao xk mais 1 é o valor anterior sempre, né? Muda uma unidade em relação ao índice, então é o xk anterior. Então, para esse exemplo aqui, inclusive, tem que ajeitar lá, acho que se alguém fez, percebeu ou não, mas lá na questão 3, ele dá tolerância, mas não dá o valor inicial aqui para gente, certo? Então, se alguém tentou fazer aí,
ou utilizou um valor próximo, achando que ia estar perto, né? Chutou aí, ou ainda pegou um valor aleatório, certo? Nesse caso aqui, eu vou dar um valor, né? Se alguém estiver também assistindo e já ter feito o trabalho, né? Eu vou colocar aqui 1.5 como valor inicial, certo? Ou seja, esse é meu x1. A partir dele vai começar o processo para aproximar aí o xk mais 1. Então, bora lá. Então, aqui, meu x1, eu vou definir a função, na verdade, primeiro aqui, função y f de x. Aqui é a função x ao quadrado menos 2. É isso mesmo. E aqui eu vou encerrar a função. Outra questão, agora eu preciso definir os valores aqui do intervalo, ou não, na verdade, do x1. Eu não preciso de intervalo, mas sim de valor inicial. Então, o x1 aqui ele vai ser 1.5. O demado aqui é devido a uma questão anterior. Eu vou até ajeitar aqui logo para não confundir. Então, o meu x2 é 0. O meu x3 também aqui é 0. É só mesmo para não aparecer aqueles valores lá. O x4 eu vou deixar como 0. E quando eu fizer x aqui, ó, vai estar só 1.5, que é o meu x1. Aí, a partir dele, eu calcular o x2, x3 e x4. Ok, então, bora lá. Então, o meu x, caso x2, que é o k mais 1, né, é o próximo já, ele vai ser quem? Ele vai ser meu x1 menos, aqui vai entrar a minha função, meu x1, dividido para a derivada. Ou você define a derivada com uma função lá no seu programinha, no Excel, ou você, se a derivada for tranquila de resolver, você escreve direto lá a derivada, né, a expressão dela. Eu vou fazer isso, eu vou colocar direto. Então, aqui a derivada da função vai dar 2x, então seria 2 vezes, aqui embaixo, 2 vezes x. No caso aqui seria x1. Então, aqui calcula para mim o meu x. Deixa eu ver. Tá faltando ali um parênteses. Aqui. 1.4. O meu x calculou ali 1.4, certo? O que eu posso fazer agora é passar o valor da função. Só para questão de ver aí o valor da função, né? No x2, se ele está próximo de zero ou não. Está na ordem 10 a menos 3. Um valor relativamente próximo de zero. Aí o que você vai fazer? Mesma coisa, você vai olhar a tolerância lá. Nesse caso aqui, a tolerância é da ordem 10 a menos 4. Então, aqui a minha tolerância. Ele é menor ou igual a da ordem 10 a menos 4. E é isso mesmo. Você vai fazer o processo, né, até chegar que a diferença entre duas interações consecutivas seja menor ou igual a essa tolerância aí. Vou fazer mais um aqui, agora seria o meu x3, né? O x3 é o x2 menos a função x2 dividido para a derivada x2. Vou mais um ali. Aqui 1.4, 1.4142, arredondando, né, aqui na máquina. Calcular mais um. Vou fechar essa parte aqui. O x4, ele é o x3, aqui é a função x3 dividido por 2 vezes x3. Pronto. Então, tá aqui os valores que eu calculei, ó. Perceba que a 1.4 alguma coisa, de fato, vai ser a minha raiz aí da equação. Então, você vai calcular agora a tolerância, né, que é a distância entre duas soluções consecutivas. Como a quarta e a terceira nessa máquina praticamente a mesma,
eu pegaria a tolerância entre a segunda e a terceira. Aqui, pronto, calculou, dá na ordem 10 a menos 3. Não, acho que não tá ainda não. Lá é 10 a menos 4, né? 0,0001, né? Vou calcular então aqui entre o x4 e o x3. Aí sim, né? Deu o valor menor entre a x4 e a x3. Ok, então seria aqui basicamente na minha quarta interação que ia atender essa distância entre os dois valores aí, né? No caso, a minha tolerância entre duas interações consecutivas, que é bem próximo de zero no caso aí. Mas aqui, no caso da questão 3, reforçando, ele pede para utilizar o método de Newton, né? Na verdade, na 3 e na 4, né? É o mesmo processo. A questão 4 vai mudar a função, mas só tentar como é que é o método de Newton, né? Vai lembrar aqui, ó. E cada valor, cada xk mais 1, vai ser dado pelo valor anterior, menos essa expressão aqui, que é a razão da função no ponto anterior, dividido para a derivada naquele ponto também. Beleza. A quarta questão também é a mesma coisa para mudar a função, o mesmo tolerância. Vou passar aqui para a quinta, que é o método da secante. O método secante também ele é bem parecido com o método de Newton. A diferença agora é que ele não usa a massa derivada, né? Porque simplesmente uma das coisas que às vezes a gente não quer estar utilizando derivada, porque a derivada é uma aproximação, né? Então, muita gente não quer estar utilizando. Então, para eliminar isso, a gente reescreve a formulação utilizando outro método. No caso aqui seria o método da secante. Beleza. Nessa questão, que é a questão 5, deixa eu colocar aqui, colocar os dados, questão 5, ele me dá aqui uma função ou uma equação, deixa como uma equação aqui, que é x ao cubo menos meio, né? Igual a zero. O que mais ele dá aqui, ele dá uma tolerância lá, que é parecida com aquela, na verdade é igual, né? Que é uma 0,0001, ou seja, 10, 1, 2, 3, 10 a menos 4. E não dá o valor inicial, né? Também não. Então, nesse caso aí aqui, tem que ter 2 pontos para iniciar. Deixa eu escrever aqui o método da secante. Então, cada xk mais um que eu vou calcular, que eu vou achar, vai ser dado pelo seu anterior, tá? Menos. Aqui vai entrar aquela expressão parecida lá, que a gente tinha com o método de Newton. A diferença é que não vai estar mais em função da derivada. Então, aqui seria f em xk, certo? Multiplicado aqui por f, melhor, aqui vai entrar um xk menos 1, menos xk. E essa expressão aqui será dividida deixa eu colocar assim, f xk menos 1, certo? Menos f em xk. Pronto. 3, vou colocar só mais um parênteses aqui para ficar aqui assim. Então, essa expressão aqui é a expressão que a gente determina esse método da secante aí. Então, para ele, eu preciso não só de um ponto para iniciar, de 2, porque ele começa aqui, ó, cada xk mais 1
é dada pelo xk, o anterior, e o anterior do anterior. Aparece um xk menos 1 aqui, ó. Pode ser que você pode até reformular essa questão aqui dos índices, mas a tendência vai ser essa. Vai precisar de 2 pontos para você fazer o processo aí de interação. Então, bora lá. Eu vou definir aqui a função. Então, a função yf de x, e só vai redefinir que eu já tinha aqui. X ao cubo menos meio e aqui eu vou encerrar. Beleza. Eu vou ter os zeros, melhor, o x, né, que são os valores aí da função. O meu x1 é o meu valor inicial, né? Lá no exercício eu não dei para vocês, inclusive também nessa questão. Mas tem que ter, que eu vou iniciar com 1. E o meu x2, tem outro valor, é 0,9. Valores próximos aí para iniciar o processo. Então, basicamente, é só jogar nessa expressão aqui, nessa recorrência, e achar os próximos valores. Então, eu vou ter agora um x... Vou pegar aqui a expressão, tá aqui. Então, bora lá. Como eu vou fazer para cá mais um, só tem 1 e o 2, logicamente agora eu vou ter o 3. Então, o meu x3 vai ser o meu x2. Aqui seria f de x2, multiplicado por f de x1 menos x2, dividido aqui por f x1 menos fx2. Pronto, calculou. Esse cara bem aqui, 0,80. Agora eu vou calcular mais um. Que vai ser o seguinte, pegar aqui o f do x4, que é x3, aqui também é 3, aqui já vai ser 2, né? Sempre adicionar uma unidade. Aqui é 3, 2. Pronto. Para organizar aqui meu x, tá aqui, ó. Esses aqui são os valores. Os dois primeiros são os valores dados, né? Então, já fique atento aí. Não sei se alguém fez a lista ou já está atento lá para isso. Esses dois valores que vão ser dados para vocês. Aí eu calculei duas iterações aqui, duas próximas, certo? Eu vou só verificar agora a questão do zero, né? Qual está mais próximo? Teoricamente é o x4. Então, vou ter que f de x3, 0,04. E meu f de x4 aqui está na ordem de 10 a menos 3, certo? A questão da tolerância é o mesmo. Eu vou calcular aqui uma tolerância entre os valores. Aqui, ó, entre o x3 e o x4. E assim se continua. E o tolerância aqui, né? É daquela ordem 10 a menos 4, né? Chegar aqui. E é isso, basicamente. O que vocês têm que estar ciente quando for fazer as questões, se alguém tentou fazer aí, também para a questão da atividade avaliativa de vocês, está próximo, em relação aos métodos, tá? Tem essência o que cada método precisa e também a formulação deles, né? Como é que é cada formulação do método. Tirando a método da bisseção e da falsiposição, né? Que são relativamente o mesmo, muda algumas coisas. O de Newton e da secante tem essa questão aí das formulações, essas recorrências aqui. Beleza? E a questão do erro também eu vou deixar estabelecido para vocês. Lá no PDF, no conteúdo, eu cheguei a comentar que existe vários critérios, né? Ou se calcula pelo valor da função no ponto, né? Quanto mais próximo de zero, beleza. Ou, como a gente está falando aqui, que é a distância entre dois valores consecutivos. Então, significa aí que quanto mais próximo do outro vai estar, significa quanto mais próximo do zero da função,
certo? Porque está convergindo com o valor que é o zero da função, ou a solução da equação naquele ponto, naquele intervalo. Daí fica mais fácil da gente determinar, né? Quantas interações precisa. Beleza? Tranquilo? Quinta-feira, nossa atividade vai ser parecida com a primeira, só que no caso aí eu vou mudar algumas coisinhas por questão lá do cigarro mesmo, né? O cigarro tem um problema de imitar, né? Na verdade é uma questão de escrever formulação, essas coisas às vezes meio chato. Então fica meio ruim para escrever uma equação ou algo assim. Vai ser um pouco diferente lá do primeiro, vai ser algumas questões para vocês resolverem. Aí vai ter um período para vocês. Deixa eu ver aqui, hoje é 12, né? No caso, amanhã. Amanhã eu vou dar, vai começar até, acho que vou dar para vocês até dia 17, para vocês responderem e enviarem lá pelo SIGA para mim, certo? Então começa amanhã, quinta-feira, e vai até segunda-feira para vocês fazerem lá. Eu vou selecionar algumas questões, vou resolver e mandar pelo cigarro para mim. E, professor, Sim, então a prova é amanhã, então, começa amanhã? começa amanhã, vai estar lá disponível para vocês. Vai ser, como eu falei, diferente porque vai estar como se fosse uma tarefa mesmo, né? Não vai ser um questionário. Aí vocês vão resolver e mandar pelo próprio cigarro lá as soluções. Outra questão, eu acho que o senhor não postou a aula de segunda-feira.